Lula, ele vai trabalhando com planejamento. Você vê que ele concentrou toda a energia dele na aprovação daquela PEC da transição, ou seja, antes de tomar posse, ele já estava trabalhando. Tinha que aprovar a PEC da transição para garantir o Bolsa Família, para garantir o pagamento, para ter dinheiro para as primeiras obras, ou seja, a PEC não era só o Bolsa Família, já era também um início de obras, colocar o país em movimento. O país estava parado pelo Bolsonaro, né? Então, está tendo um planejamento. Veio a PEC da transição, ou seja, ele não criou marola em outras áreas, não criou atrito em outras áreas, concentrou toda a energia nisso, antes de ser presidente, conseguiu aprovar, né? Agora começa, um mês, 40 dias de governo, começa a apresentar o serviço, né? Todos os ministérios trabalhando, começa a apresentar serviço. Então ele está muito animado. Agora, é evidente, tem esse estorvo do Roberto Campos Neto, eu brinco do Bob Fields Neto, né? Do neto daquele que foi o homem da economia nos governos da ditadura militar, o homem que era um pau-mandado dos Estados Unidos, né? Aí é um estorvo, porque se você continuar com essa política de juros pornográfica, que é uma política de juros pornográfica, é só você comparar com o restante do mundo. O restante do mundo, a inflação mais baixa, né? A inflação mais alta do que o Brasil e os juros menores do que o Brasil. O Brasil é uma aberração que está ocorrendo com política de juros aqui. Se você continua com isso, você asfixia em dois polos, entre outros. Você asfixia a economia, porque você reduz crédito. Ao reduzir crédito, você reduz consumo, reduz investimento privado, você reduz. Qual o cara que vai pegar crédito com uma taxa, com uma Selic de 13,75? O cara fala, eu não vou pegar, eu vou me arrebentar. Qual o cara que vai pegar crédito para comprar um carrinho, para comprar uma máquina de lavar, para comprar um aspirador? Eu não vou pegar, vou me arrebentar com a taxa de juros, né? Então você reduz crédito ao reduzir crédito, você reduz consumo ao reduzir consumo, você reduz produção ao reduzir produção, você gera desemprego e queda de renda. Ou seja, é um círculo vicioso que paralisa a economia. Na outra ponta, ao você ter uma taxa de juros tão elevada, você aumenta os títulos da dívida pública, o que obriga o Estado a gastar bilhões para pagar juros, o que significa menos grana para políticas sociais, menos grana para infraestrutura, para investimentos. Então, essa política de juros do Bob Fields Neto, ela é uma política que destrói o país, devastadora, ela não tem comparação com a economia internacional, no mundo inteiro não se faz isso. Ela serve a quê? Ela serve ao que o Lara Rezende, que é um economista que não pode ser chamado de esquerda, heterodoxo, Lara Rezende, que foi um dos pais do Plano Real, do Fernando Henrique Cardoso, fala. Ela serve para especulação financeira. O discurso de problemas fiscais serve para enricar os rentistas, só serve para isso. E o Bob Fields, é bom a gente não esquecer que ele é o ministro do Bolsonaro no Zap Zap, é um homem do Bolsonaro, várias fotos, fez campanha eleitoral para o Bolsonaro. Então pode ter um elemento no Bob Fields Neto de sabotagem da economia para dificultar exatamente esse pique que o Lula quer implementar de um Brasil rodando, a roda gigante rodando, mexendo com a economia, gerando emprego. Então pode ter um aspecto de sabotagem. A entrevista no Roda Viva me chamou a atenção por duas coisas. Primeiro é isso, a mídia brasileira, e no caso é a TV Cultura, é o governo Tarcísio, né? Agora é o governo Tarcísio, antes era o governo Tucano, agora é o governo Tarcísio, né? A mídia brasileira, ela pode até ter críticas a um ou outro aspecto importante do bolsonarismo, fascismo na política, obscurantismo nos valores, mas quando entra na questão da política econômica, ela é ultraneoliberal, ela é igualzinho ao Paulo Guedes, ela é igualzinho ao Bob Fields Neto. Então, ela pode até, a coordenadora do Roda Viva, pode até ter críticas ao Bolsonaro pelo fascismo, andou até antagonizando com ele, mas quando chega na política macroeconômica, ela torce para o Bob Fields e é contra o Lula. Ela volta a ser contra o Lula, né? Ela se apresenta, né? Nós já derrotamos o Bolsonaro, agora toma o Lula de novo na economia. O Roda Viva foi um roda morta, né? Foi paparicação, paparicar o Bob Fields. Agora, me chamou a atenção, posso estar equivocado, é que ele foi lá para dizer o seguinte, não, eu quero as pazes com o governo Lula, eu quero as pazes. Porque ele sabe que ele corre riscos. Mesmo pela lei que aprovou a autonomia do Banco Central, pela lei
de 2021, no governo do fascista, do Bolsonaro, né, no governo do laranja, dos abutres financeiros, pela lei ele pode ser retirado do cargo. Então ele ficou lá muito cheio de jeito para falar do Lula e do governo, elogiando a Haddad, não sei o quê. Me parece que foi uma sinalização dele mais ou menos o seguinte: ó, não mexam comigo. Ou seja, o recado do Lula foi dado. Não é para menos que a Quest, que saiu hoje, a pesquisa, aponta que 72%, 76% dos brasileiros concordam que é necessário reduzir a taxa de juros. 76%, olha que maluquice. Ou seja, o Campos Neto, o Bob Fields Neto, está isolado. Mesmo agora teve uma reunião de industriais e banqueiros, eles mesmo falaram, não, tem que mexer nessa meta de inflação, essa meta de inflação é um absurdo e tem que mexer na taxa de juros. Então me deu a impressão, posso estar equivocado, que o Bob Fields Neto sentou na cadeirinha lá do Roda Viva, mais ou menos para dizer o seguinte: ô Lula, vamos ver como a gente resolve esse negócio. Né? E, né, tentando fazer as pazes, criar uma ponte para se manter no cargo. Né? Para se manter no cargo. A conferir se é isso mesmo. Né? A vida que vai dizer, vai ter reunião. Vai ter reunião agora, vamos ver a questão da meta da inflação, como vai ficar.